Então, agora, continuando, nós convidamos a senhora Raquel Pereira, coordenadora-geral de apoio à gestão escolar da Diretoria de Articulação e Apoio às Redes de Educação Básica, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Bruna. É um prazer estar participando do webinário do FNDE, e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a resolução número 14 de 2021, no qual nós vamos falar sobre a repactuação dos saldos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a palestra do DAE e da Vanieri, foram bem esclarecedoras, um tema, como a Bruna também reforçou, um tema que requer nossa atenção, nosso cuidado, porque é o momento em que a gente está ali assinando como gestor, como gestor executor de recurso público. Frisar um pouquinho o final da apresentação da Vanieri, lembrando que aqui nós teremos, possivelmente, tanto representantes de escolas, como representantes também de secretarias de educação, de prefeituras, secretarias estaduais, para que a gente veja essa diferença que existe na prestação de contas, principalmente no caso do PDDE, quando se fala de recurso passado para a unidade executora e um recurso que é passado para a entidade executora. Então, a apresentação da Vanieri teve duas etapas. A primeira que ela mostrou o demonstrativo consolidado, ali que a Secretaria de Educação, a Prefeitura, irá informar os dados das escolas, depois que as escolas prestaram contas para a Secretaria, com aqueles formulários que o DAE mostrou lá no início da apresentação dele. Então, a prestação de contas que a escola encaminha para a Secretaria ainda não está informatizada, então ainda é feita via formulários. Quando a Secretaria recebe as prestações de contas, ela analisa, consolida e informa dentro do demonstrativo consolidado. Aquela segunda etapa que ela mostrou, autorização de despesa, documento de despesa, não se refere à execução dos recursos da escola propriamente, mas sim da Secretaria, quando a Secretaria de Educação executa os recursos, ou Prefeitura Municipal ou Secretaria Estadual. Então, no caso do PDD, só se aplica aquelas escolas com menos de 50 alunos que ainda não constituíram unidade executora própria. Elas recebem, então, diretamente, aliás, não recebe diretamente o recurso irá para a conta da Secretaria, da Prefeitura, que vai executar em nome da escola. Aí sim, como ela é um órgão público, um ente público, ela precisa observar os procedimentos de licitação, que são já bem mais complexos do que os procedimentos que a escola realiza, que ela faz uma pesquisa de preço, um procedimento mais simplificado, porque ela não é obrigada a licitar. Então, vamos lá, vamos entrar aqui no assunto de saldos. Primeiro, qual foi a motivação nossa do Ministério da Educação de lançar essa resolução, nós observamos, não é de hoje, que se vem monitorando os saldos em conta, Isso é um monitoramento que é feito, inclusive, pelo FNDE também, de longa data, esse acompanhamento da movimentação bancária, dos saldos, e a tecnologia nos ajuda muito, como o presidente do FNDE falou, do novo do BI que foi lançado, que os dados ficam claros, ficam visíveis, ficam fáceis de serem analisados e interpretados. Então, esse montante aqui, que eu trouxe na apresentação, ele se refere ao saldo do dia 30 de dezembro de 2020. Então, a gente tem dentro do PDD estrutura, PDD qualidade, contas de ações distintas, porque antes nós tínhamos outras contas, A gente tinha o PDE, o FEFES, a gente tinha o PAP, são programas mais antigos, mas que ainda hoje possui saldo em conta. E o PDDE é Educação Integral, então, como o DAE falou, hoje o PDDE está estruturado em 4 contas. A gente tem a conta estrutura, que executa basicamente os programas da Semesp, que são, como o próprio nome diz, estrutura. Então, a gente tem lá o Escola Acessível, Água na Escola, Escola do Campo, e são programas executados lá, pela Secretaria de Modalidade Especial Semesp. Nós temos o PDD Qualidade, onde abriga aqui os programas da SEB
E hoje o que a gente tem é o Educação Conectada, o Brasil na Escola, PDD Educação e Família. Ainda temos saldos aí do Mais Alfabetização, temos o novo ensino médio também, que tem passado recurso desde 2018, né? Enfim. E o PDD emergencial também. Uma ação emergencial, né, em função da pandemia do Covid-19. PDD Educação Integral, ele abriga o Mais Educação. Então, é uma conta também que tende a se extinguir, né, porque o Mais Educação não foi descontinuado ainda, porque a resolução ainda está vigente. Mas a gente não repassa recursos desde o ano passado. Né? Se eu não me engano, ano passado, passamos ainda uma pequena quantidade, que ainda valores que estavam se devendo às escolas, mas, enfim, uma ação que não vai ser continuada, já cumpriu sua finalidade, vem outras prioridades e, possivelmente, essa conta, né, o PDD Educação Integral, vai se tornar, daqui a pouco, uma das contas, né, de ação extintas. Bom, e aí nós temos um volume considerável de recursos, né, de 1 bilhão 129 milhões. Quando a gente olha aqui o saldo por ação, a gente vê que 72% desse saldo se encontra na conta PDD Qualidade. Também tem um maior volume de recurso, né? Essa conta Qualidade recebe um volume maior de recurso. E hoje, em ações extintas, a gente tem 1% do recurso só. Mas vem se fazendo campanha há uns 3, 4 anos já, né? Estimulando a utilização desses recursos, né, ou mesmo a sua devolução, em caso de não houver interesse de utilização de recursos. Como, por exemplo, eu não falei no início, né, mas eu sou servidor do FNDE e hoje estou aqui representando a Secretaria de Educação Básica, trabalhando nessa coordenação de apoio à gestão escolar. Então, eu continuo com o PDDE, né, eu saí do FNDE, mas o PDDE continua comigo, porque aqui é a coordenação onde a gente executa também o PDD interativo e apoia as demais coordenações e diretorias que executam seus programas, né, via dinheiro direto na escola. Então, eu participei dessa ação, né, junto com demais colegas, de estimulação, né, para estimular a utilização desse recurso. E nós observamos também que muitas das contas tinham um valor muito pequeno, insignificativo, né, de menos de R$1. Uma quantidade de contas muito grande, com menos de R$1 na conta, ou com R$2, ou com R$3, que a escola olha para aquele recurso e fala, não tenho o que fazer com esse recurso, né? Com R$2, que eu vou fazer com 20 centavos, com 30 centavos. O negócio é que quando você junta esses centavos, a gente chegou num montante de 4 milhões, né? Eram 4 milhões parados em contas que tinham menos de R$100, né? Menos de R$100, a gente tinha um montante de 4 milhões. E a maioria eram valores insignificantes mesmo, né? Pequenos montantes de R$1 e alguns centavos. Então, 1 centavo não faz diferença para ninguém, 20 centavos, R$1. Mas se a gente devolve esse recurso, né, via recolhimento à União, a gente já tem um somatório de 4 milhões, já se faz alguma coisa com esse dinheiro, né? Mesmo que não seja mais para essa escola ou para aquele município, mas, enfim, é recurso público, né, que a gente precisa dar uma destinação para ele. Então, né, pedimos esse cuidado também, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aonde que a gente consegue verificar esses saldos, e quem tiver 1 centavo, 2 centavos, e não tiver mais nem acesso à conta, pode pedir para o FNDE fazer a devolução, né? Encaminha um ofício, é super simples, só encaminhar um ofício para o FNDE solicitando o estorno da conta. Então, não precisa nem ter o trabalho de correr atrás da burocracia para fazer essa devolução de recurso. Bom, fazendo um recorte aqui por faixa de saldo, né, nós identificamos que 44% do recurso, né, que 44% dessas contas, né, estão entre uma faixa de R$1.000 a R$10.000. Né? Então, é um volume de recursos que a escola já pode pensar em fazer alguma coisa. Né? Mesmo que ela tenha R$1.000, não é significativo,
mas ela consegue fazer alguma coisa com esse recurso, já não é de se dispensar, não é? Eu posso dispensar ali até R$100, dependendo do trabalho que eu vou ter para executar, eu posso até estar dispensando. Agora, R$1.000 é um valor que a gente, né, considera que é possível, é viável fazer alguma coisa dentro da escola. E nós temos 44% das contas, né, que hoje estão abertas com algum tipo de recurso nessa situação. A gente vê aqui, ó, entre 10... A gente tem, inclusive, escolas com mais de R$100.000. Acredite se quiser, mas ainda temos. A gente tem, né, 591 contas com mais de R$100.000. A gente tem aqui, em termos de percentual de recurso, 54% do recurso, né, ele está com 14% das contas, né, no valor entre R$10.000 e R$100.000. Né? Mas também, por que a gente tem esse volume grande? Né? Principalmente de volumes grandes e poucas escolas com esses recursos. Porque nós executamos o novo ensino médio. Né? E o novo ensino médio, a gente teve o ano 2020, basicamente a execução de 2019 e de 2020 no mesmo exercício. Né? Então, a parcela que era para ter sido recebida em 2019 foi paga em 2020. Então, as escolas, nós tivemos um volume muito grande de escolas que receberam a segunda e terceira parcela no ano de 2020. Né? E a segunda parcela deveria ter sido paga em 2019. Então, por isso a gente tem esse descompasso também, principalmente nas escolas de ensino médio, que receberam um volume considerável de recursos, né, em razão da implementação do novo ensino médio, que vai vir com tudo, né, vai vir para valer no ano de 2022. Né, então, esse recurso não é que está sobrando, mas ele foi repassado em 2020. Ainda tivemos um ano de pandemia, né, o que dificultou mais ainda, né, a execução desse recurso. E um volume considerável de recursos que foi pago às escolas de ensino médio, né, em função dessa mudança, dessa alteração que vai haver no ensino médio. Bom, a gente fazendo uma análise aqui histórica, né, com recursos aqui, não só olhando, né, o ano de 2020, mas olhando alguns anos anteriores, né, a gente vê esse movimento mesmo de subida e descida, né? E a gente vê também uma manutenção desses saldos com um volume alto de recurso, né? Se a gente traça aqui uma linha, a gente vê que a gente tem um volume alto de recursos que se mantém nas contas, né? E uma flutuação. Uma hora está mais alta, uma hora está mais baixa, mas quando a gente vê que o ano 2020 a gente teve um aumento muito mais significativo do que se observa normalmente. Né? Até botou-se um questionamento que isso é efeito pandemia, e além da questão do efeito pandemia, nós ainda tivemos o primeiro ano de gestão municipal, né? Um ano de transição, onde entram novos gestores, enfim, é um ano que ele vai se planejar mais, tomar pé das coisas, vai com mais cautela, né? Para depois começar a executar o recurso. Então, além da gente ter um ano de pandemia, tivemos um ano de nova gestão municipal e ainda tivemos essa questão da execução financeira, né? O que aconteceu muito, inclusive, não temos o que esconder, que isso foi muito noticiado nas mídias, inclusive, que a execução de houve um atraso na execução de 2019, né? Então, o que aconteceu na prática é que os recursos em 2019 foram empenhados. Né? O que é um empenho de recurso? Quando a gente garante esse recurso para a escola. Né? Vou empenhar esse recurso em favor de uma determinada escola, em favor de uma determinada entidade. Mas o repasse financeiro mesmo aconteceu no ano 2020. Então, a gente teve pouco repasse em 2019, a gente olha mesmo em 2019, né? Aqui a gente tem uma movimentação mais baixa, e em 2020 uma movimentação mais acelerada, né? Porque a gente teve basicamente 2 anos em um. Ações extintas, né? A gente observa um saldo decrescente nessas ações, né? Porque não há mais repasse de recurso, né? Mas o que a gente quer agora, o nosso objetivo é ver que
que essas contas sejam definitivamente zeradas, né? A gente não quer mais ver saldos no programa PDDE, no FEFES, no PDE Escola e no PAP. São programas que já foram extintos há pelo menos mais de 5 anos, né? A maioria deles, alguns até mais antigos. Bom, então, diante desse cenário, né, e ainda por cima de toda, né, essa situação, né, de pandemia que, de fato, chacoalhou, né, todo o funcionamento né, das instituições públicas, privadas, do nosso dia a dia, enfim, a gente teve muitas modificações, né, no nosso modo de viver, e as escolas foram muito afetadas nessa situação de pandemia. E a gente vê, assim, a gente vê uma preocupação que dentro da Secretaria de Educação Básica, né, do nosso gestor, do nosso secretário de Educação, uma preocupação de dar mais possibilidade às escolas, não é? De dar oportunidades para que a escola tenha, inclusive, mais autonomia, mais flexibilidade para lidar com esses novos desafios que surgiram de forma inesperada, né? Então, da mesma forma que em 2020 foi lançado o PDD emergencial, agora em 2021, olhando para esses saldos, né, e verificando talvez uma dificuldade de executar os planos de trabalho originalmente pactuados, né, o Ministério resolveu lançar junto com o FNDE, com o apoio do FNDE, porque a resolução vem do FNDE, mas foi uma iniciativa aqui do Ministério da Educação, para dar mais uma oportunidade de utilização desse recurso. Então, a primeira coisa, né, essa resolução tem um caráter discricionário, né, ou seja, não é obrigatório, não tenho obrigação, né, de repactuar o meu saldo, mesmo porque eu já poderia ter algum planejamento com esse recurso, não é? Ou então, não, eu quero seguir o meu planejamento originalmente pactuado. Eu tive um atraso na minha execução, mas eu já estou caminhando nessa minha execução e eu não quero, né, desviar o que eu já vinha fazendo. Então, reforçando, porque essa resolução ela vem como mais uma forma de contribuir, ela não tem intenção, né, de dificultar, né? A intenção é exatamente o contrário, é dar mais uma possibilidade à escola, né? Lembrando sempre do princípio básico do PNDE, né? A gente nunca pode se esquecer que o PNDE ele nasceu com a intenção, né, de fortalecer a autonomia da gestão escolar, né? Então a gente tem que eu sempre tenho isso em mente, né, que o PNDE vem para fomentar a autonomia do gestor escolar. Então, quem sabe o que a sua escola precisa, quem melhor sabe são os coordenadores, são os professores, são os pais de alunos que estão envolvidos no processo, são os próprios alunos, eles que então são vocês, né? Vocês que sabem o que a escola precisa, né? As resoluções ela vem para dar um norte, né, esse recurso vem para fomentar uma ação, né? Enfim, a gente né, o governo federal tem uma participação que é suplementar, mas que a gente também observa num nível mais amplo, e a gente observa também as metas que nós precisamos cumprir, né, que estão dentro do nosso Plano Nacional de Educação. Enfim, são pactos que são feitos, né, a nível nacional, sempre muito debatido com a sociedade, e são estabelecidas essas metas, né? Então, o governo federal vem com uma ação para fomentar uma determinada meta, que é o que a própria sociedade se comprometeu, né, a alcançar num determinado limite de tempo. Então, também quero reforçar aqui que essa resolução ela não revoga o artigo 25 da Resolução 15 de 2021. Né? Só lembrando a todos que a Resolução 15 de 2021 é a nova resolução do PDDE, né, que eu acredito que o FNDE vai fazer um webinário, enfim, materiais institucionais sobre essa nova resolução, né, mas, na verdade, ela não modificou em nada, ou se modificou foi muito pouco, o texto original, que era da Resolução 6 de 2018.
Então, ela manteve o texto, acredito que praticamente de forma integral, que eu vou ler aqui para vocês. Então, o artigo 20, agora o artigo 25, e essa permissão, de utilização dos saldos, ela não veio agora com essa resolução de 2021. Essa mudança, essa resolução 8, desde 2016. Então, desde 2016, já é permitido a utilização de saldos em finalidades distintas daquela que originalmente repassado o recurso. Então, vamos lá. Os saldos remanescentes nas contas bancárias das ações integradas ao PDDE, definidas no parágrafo 1º do artigo 1º desta resolução, poderão ser utilizados nas finalidades de que trata o artigo 4º dessa resolução. Qual é o artigo 4º da resolução? Aqui fala quais são as finalidades do PDDE básico, observando as categorias econômicas de custeio e capital. E aí, como o Vanieri falou, essa questão de categoria de custeio, categoria econômica, é sempre também outro ponto muito sensível. Eu sei que a gente sabe que isso dificulta a ação da escola, mas são determinações legais, então estão acima do poder de atuação tanto do Ministério da Educação quanto do FNDE. Então, são questões legais, que estão prescritas em lei, que precisamos observar. A faculdade de utilização dos saldos remanescentes nas contas bancárias das ações integradas na forma do CAPT só poderá ser executada se as operacionalizações dessas ações tiverem sido totalmente concluídas ou não tiveram sido iniciadas. Então, você vê que a resolução número 15, ela traz um condicionante à utilização desse saldo, que ou eu já fui totalmente concluída a minha ação, eu concluí minha ação e sobrou um recurso na conta, ou ela ainda não foi iniciada, continuadas ou concluídas por força intransponível de óbices e supervenientes aos repasses. Então, eu teria duas situações, que é um saldo depois de concluída a minha ação, ou a ação que ainda não foi iniciada, mas que eu tenho óbices intransponíveis. A resolução 14, ela não traz essa condição. Então, ela amplia ainda mais a possibilidade de repactuação do saldo, porque eu não tenho um condicionante. Eu tenho, nesse caso, uma reflexão que a escola vai fazer, e em função de uma pandemia, não é por um motivo qualquer, mas em situações onde eu não pude cumprir o plano de trabalho pactuado com o Ministério da Educação, e eu tenho agora mais liberdade para usar esse recurso da forma que melhor atender a situação da minha escola. As circunstâncias e os fatos admitidos nesse artigo da utilização alternativa do saldo, deverão ser registrados em ata a serem anexadas às suas respectivas prestações de contas. E a movimentação dos recursos, bem como a prestação de contas, deverão ser realizadas em suas contas originárias, não sendo permitida a transferência dos recursos para as contas das ações integradas ao PDDE. Então, por que nós vamos fazer um registro em ata? Porque a Secretaria de Educação precisa entender qual foi a decisão daquela escola, Porque ela tem lá no PDD interativo, ou via outro tipo de documentação, o plano original da escola. E aí ela vai observar na documentação de prestação de contas que esse plano foi modificado. Então, a escola precisa explicar isso para a Secretaria entender o que aconteceu. Então, faz um registro em ata, para que fique claro ali qual foi a decisão tomada e os documentos comprobatórios dessa despesa, que fique claro para que quem vai analisar essa prestação de contas entenda. E aí outra coisa também, por questão de controle, quando a gente fala em recurso público e contas públicas, a gente tem um controle maior sobre essas contas, E a gente tem orientações, como o Daniel mostrou, diversas súmulas, Temos orientações do Tribunal de Contas da União, da AGU,
da própria CGU, né, de que a gente não pode, o recurso de uma conta pública, ele só pode ser utilizado para fazer pagamento ao credor ou para aplicação no mercado financeiro, né, exatamente para a gente conseguir manter rastreabilidade desse recurso. Então, por isso, eu não posso pegar o recurso do PDD básico, depositar na conta do PDD qualidade, ou pegar o recurso do PDD qualidade, depositar na conta do PDD estrutura. Então, para manter a rastreabilidade desse recurso, eu vou fazer a execução do recurso na conta originária. Não é? Eu posso até fazer a destinação para uma outra ação, porque eu estou permitida pela resolução, tanto pela resolução número 15 como pela resolução número 14, né? Eu posso, então, dar uma destinação diferente a esse recurso, mas o processo de prestação de contas é o processo originário, aquele em que se recebeu o recurso, né? Então, se o recurso está na conta qualidade, eu vou executar na conta qualidade, eu vou prestar contas na conta qualidade, com uma ata e documentos que comprovam a minha decisão e aonde eu estava respaldado, né? Então, na ata é interessante citar a resolução. A decisão foi tomada com base na resolução número 25, na resolução número 14, que permite à escola a fazer essa repactuação, né? Ou essa utilização alternativa do saldo, né? Então, a escola está baseada numa resolução, amparada por essa resolução. E aonde que eu vou saber onde está o saldo da minha escola? Né? Aí peço licença ao FNDE para divulgar aqui, não sei se já foi divulgado pelo FNDE, mas uma consulta muito nova, foi lançada recentemente, mas veio a calhar aqui para a situação que nós estamos falando, eu tomei a liberdade aqui de fazer essa divulgação. A gente tem uma consulta escola, que acredito que muitos de vocês já conhecem, né, onde a gente joga lá o CNPJ, o código INEP da escola, e eu tenho informações ali resumidas da situação da escola, se ela tem unidade executora, se ela atualizou o cadastro, se ela tem inadimplência com a prestação de contas, qual é a previsão de recurso que ela tem, qual que é o recurso que ela já recebeu, enfim, informações ali gerenciais que estão disponíveis para a escola. E a gente tem agora uma aba relatórios, não é, que nós podemos gerar relatórios de várias situações distintas, como de pagamento, né, de situação de cadastro, de prestação de contas, e a gente também tem um relatório de consulta de saldo da entidade, né? O link está disponível aqui embaixo, e ela é uma consulta muito simples, onde a gente coloca o CNPJ, ou eu posso fazer uma consulta também, aqui está bem pequenininho, mas é uma consulta por município, eu posso fazer também por município, eu posso fazer pelo Brasil todo, eu posso fazer por estado, pela rede de atendimento também, se eu trabalho na rede estadual, posso consultar só a minha rede estadual, se eu trabalho na rede municipal, na rede municipal. Então, é uma ferramenta útil para a escola, porque a hora que eu coloquei o CNPJ, né, de uma determinada escola, ele já me traz aqui todas as contas que estão abertas para essa escola e o valor disponível em cada uma delas. Você vê que algumas estão zeradas, né, ela vai ser encerrada pelo Banco do Brasil. Então, a gente não precisa se preocupar, porque o encerramento da conta é feito de forma automática pelo Banco do Brasil. Mas demora um pouquinho, estava até conversando com a Amanda hoje, né? O Banco do Brasil leva 2 anos para encerrar uma conta. A gente pode até pensar em reduzir esse tempo, né? Esse prazo, que hoje em dia, né, é tão fácil abrir uma conta, a gente, às vezes, online mesmo, a gente abre uma conta, então não tem mais essa necessidade, né, de manter essa conta aberta por tanto tempo, se a gente tem facilidade de abrir uma conta de forma muito rápida, né? Mas aqui, então, a escola pode gerenciar todas as suas contas e seus saldos. A prefeitura também pode acompanhar né, os saldos de cada uma de suas escolas. Então, vamos entrar agora um pouquinho na resolução número 14. Qual é o objetivo da resolução 14? Repactuar recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações integradas. Apoiar o retorno presencial de atividades de ensino e aprendizagem decorrentes da pandemia de Covid-19.
né? Então, o foco dessa resolução, né, em apoiar esse momento atual que as escolas estão passando, que é o retorno presencial das atividades, que é a instalação, né, de um sistema híbrido, onde eu tenho ainda alunos na escola, alunos em casa, ou escolas que ainda estão totalmente online, ainda não conseguiram retornar às atividades presenciais. Nós sabemos o grande desafio, né, e constantemente a gente vê a preocupação, né, de várias instâncias que trabalham com a educação, de estarem lançando resoluções, lançando documentos, né, lançando manuais, preocupados, né, em apoiar as escolas com esse retorno à atividade presencial, né? Então, lembrando que essa repactuação não é obrigatória, ela é opcional, caso a escola veja a necessidade, né, de utilizar recursos para apoiar esse retorno presencial. Lembrando que ela tem outras alternativas, ela tem a alternativa da Resolução 25, ela tem a alternativa de utilizar o recurso na finalidade que ele foi repassado inicialmente. E também, às vezes, a gente vê no próprio Educação Conectada, por exemplo, a escola tem que fazer um plano de aplicação financeira. Ela faz esse plano de aplicação financeira e em 2019, e quando vem agora em 2020, quando chega agora em 2021, ela precisa ajustar esse plano de aplicação financeira, porque, enfim, às vezes até questão mesmo de inflação, o preço aumentou e o que eu me planejei inicialmente não vai dar, preciso ajustar aqui meu plano de aplicação financeira. E aí sempre tem aquele dilema, né? Mas eu me comprometi com uma coisa e não estou conseguindo cumprir com aquilo que eu me comprometi. Então, tem aqui a resolução número 14, que está dando total liberdade, né, para essa escola ajustar o plano. Então, se ela tinha inicialmente se programado a contratar a internet, mas agora o município já está fornecendo a internet de graça, né, ou, enfim, ela está tendo acesso à internet de outros meios, ela pega aquele recurso originalmente destinado para a internet e utiliza nas outras 3 ações do programa Educação Conectada. Então, essa é a intenção dessa resolução, é facilitar. Eu preciso ajustar meu plano de trabalho, né? Na época eu pensava de uma forma, mas agora a situação está diferente, a gente tem outras necessidades, vou repactuar meu plano de trabalho, né? Vou repactuar esse recurso. Eu também não sou obrigado a repactuar todo o meu recurso, eu posso repactuar o recurso da Educação Conectada e manter o do ensino médio como eu pensei inicialmente, né? E das perguntas que eu recebi, muitas delas falam ainda do mais educação, do mais alfabetização, não é? Que são programas que não repassam mais recursos e que até perde um pouco o sentido a gente utilizar aquele plano inicialmente pactuado. Então, agora a escola tem total de liberdade de pegar esses recursos, do mais alfabetização, do mais educação, né? E complementar a educação como é conectada, complementar o novo ensino médio, né? E realizar ações, né, para apoiar esse momento, né, que é de retorno às atividades presenciais e de adaptação ainda a esse modelo híbrido, né, de educação. Então, a nova resolução traz aqui, né, como finalidades, como sugestões para aplicação do recurso, né, como, por exemplo, avaliações diagnósticas, formativas e adaptativas, a escola pode estar fazendo, que está dentro do universo de atividades pedagógicas, não é? Melhorias de infraestrutura, aqui cabe um mundo de coisas, melhorias de infraestrutura, né, que vai desde, por exemplo, adaptações na cozinha, que a gente pode precisar de mais cuidados com higiene, com o trato, né, com o trato do alimento que vai ser oferecido para o aluno, né? Então, até utensílios de cozinha, móveis de cozinha, enfim, né, para adaptação a esse momento que a gente está passando. Ressarcimento de custos com transporte e alimentação de prestadores de serviços voluntários, né? Então, esses serviços voluntários agora podem ser utilizados ali para chamar um monitor, para ajudar no momento da fila, né, na entrada da escola, onde a gente tem que ter esse distanciamento maior. Então, a gente precisa de mais pessoas ali
supervisionando, auxiliando os alunos, né, para essa entrada, para essa saída, como é que vai ser no pátio, né, o momento do recreio. Contratação de serviços de conectividade, infraestrutura, equipamentos de tecnologia, não é que isso é o que está mais em voga nesse momento, né? Desenvolvimento de atividades para enfrentamento de evasão, abandono e infrequência escolar, que é um grande desafio que a gente tem passado, né? A gente observa os dados do censo escolar, né? A gente já observa um grande desvio quando a gente olha para o ano 2020. Né, já não está uma curva normal, assim, se a gente olha, né, o ano de 2018, 2019, quando chega em 2020, ainda não está nem para ter uma análise mais concreta, né, desses dados, porque muitos deles, inclusive, nós perdemos, né, em função da paralisação das aulas, então a gente tem que ter um foco muito grande aí né, em questões avaliativas, diagnósticas, formativas, para a gente ver, né, como é que foi o aproveitamento escolar desse aluno ao longo desse ano 2020, 2021, que tipo de ação a escola pode fazer para recuperar esse aluno, ou estimular esse aluno que tem interesse pela escola novamente, trazer esse aluno de volta à escola, né, convidar a família a vir para a escola, encorajar também, não é? E aí a gente, para fazer isso, precisa ter segurança, né, nos protocolos de prevenção, né, Covid-19, né, e demonstrar uma segurança na escola para que a gente consiga acolher essas famílias, né, e receber ela de volta. Contratação de soluções que apoiem e complemente o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Apoio à implementação e monitoramento de medidas sanitárias que viabilizem a abertura segura das escolas, né? E outras ações previstas do PDD básico, que é apenas a finalidade que trata essa resolução. O Ministério da Educação também disponibilizou muito material, né, como o manual de retorno às atividades presenciais, né? Tenho certeza que as prefeituras têm se articulado também para criar protocolos locais, medidas sanitárias, então a gente está atento, né, a essas orientações para que a gente faça com segurança, né, esse retorno à atividade presencial. E com um amparo, né, que a gente se sinta com um direcionamento, né, que nos dê um norte. E como se dará, então, essa repactuação? A repactuação se dará por meio de um plano de trabalho e deverá ser anexado no módulo Gestão Escolar do Sistema PDDE Interativo, especificamente na aba Planejamento Estratégico. Mas aí, como são as coisas, né? A gente não tem esse módulo ainda desenvolvido no sistema. Ele está hoje em desenvolvimento. Né? Então, a escola não precisa esperar o módulo finalizar para utilizar o recurso, porque afinal ela já deve estar utilizando, não é? Então, no momento em que o sistema for aberto, essa é a ata, não é? Que a gente sugere que seja realizada, né? Onde a comunidade escolar vai decidir sobre a melhor destinação desse recurso, caso ela venha a querer repactuar, e como nós vamos fazer a liberação também do diagnóstico, né, que está sendo esperado, nós vamos lançar, conjuntamente com o diagnóstico, o planejamento, né? E dentro desse planejamento, a possibilidade de inserir essa ata e de inserir ali os valores que serão repactuados e esse novo plano de ação, né? Plano de trabalho. Não é um plano de trabalho muito detalhado, né? Ele é um plano de trabalho bem simples, porque a intenção aqui é exatamente a de facilitar, né? De dar vazão a esse recurso. Não é, e não de dificultar e que esse recurso fique ainda parado em conta, porque eu tenho que fazer um documento muito complicado, enfim, né? Então não é essa a intenção. A intenção é exatamente o contrário, utilize o recurso, não é só faça um novo planejamento, porque originalmente não tinha um planejamento que era diferente, né? Porque quando a gente fala de PDDE básico,
né? O procedimento é um pouco diferente quando a gente fala de ações, né? Dentro das ações integradas, sempre há um planejamento original, não é? Já o PDD é básico, não. Ele é mais livre, a escola não precisa formalizar tanto, né, digamos assim, de como ela vai utilizar esse recurso. No caso das ações integradas, né, como ela não é um repasse universal, ela é um repasse mais pontual, né, para a gente atingir uma determinada meta ali do plano de educação, por esse motivo a gente tem, né, um detalhamento maior, né, porque, como por exemplo, o Brasil na escola, a intenção do Brasil na escola, né, é melhorar os anos finais do ensino fundamental. Então, não é simplesmente uma assistência financeira. Eu não posso simplesmente passar recurso. Junto com essa assistência financeira, tem uma assistência técnica também. Não é? Porque que tipo de ação eu vou fazer para melhorar o desempenho dos meus alunos nos anos finais do ensino fundamental? Então, é um desafio grande, tanto para a escola como para o Ministério da Educação, quando lança uma ação como essa, sabendo, né, que todas as dificuldades e todos os contextos que estão inseridos, né, dentro desse rendimento baixo desses alunos. Né? Então, é por isso que há uma especificação maior quando a gente se fala em ação integrada. Prestação de contas. Então, vamos lá. Para a gente não ter nenhum problema na prestação de contas, não é? A gente precisa observar alguns detalhes, né, para que corra tudo bem ao final desse processo. Então, vamos lá. A execução e prestação de contas deverão observar os termos da Resolução 15, que é a resolução do PDD básico, não é? Os recursos deverão ser executados na conta originária. Né? Já havia falado, mas eu reforço que isso é muito importante. Né? Então, eu não vou retirar o recurso da conta e passar para a conta do qualidade, ou passar para a conta do estrutura. Eu vou executar na conta original, mesmo que seja do PDE, não a conta antiga. Então, caso eu não tenha mais acesso a essa conta, eu preciso ir ao Banco do Brasil para reativar o acesso à conta. Caso a unidade executora tenha sido destituída, não tenho mais acesso à conta, a alternativa, então, é solicitar a devolução do recurso para o FNDE. Pode, inclusive, solicitar ao próprio FNDE que faça essa devolução, não é? Isso vai acontecer em contas muito antigas. Não, nas contas recentes, não, porque, né, a unidade executora está constituída, está acompanhando mais de perto ali o desenvolvimento da escola. As prestações de contas serão realizadas via ação originária. Então, do mesmo jeito que eu executo o recurso na conta originária, a prestação de contas também é feita na ação originária, mesmo que eu tenha alterado a destinação desse recurso, mas eu vou prestar conta lá no Mais Alfabetização, dizendo que eu gastei esse recurso com conectividade amparado na resolução número 14, né, onde eu fiz a alteração do meu plano de trabalho. E isso é uma pergunta que eu vi muito recorrente também. Né? Uma é como reprogramar o saldo, né? E a outra é como eu presto conta do Mais Alfabetização, como eu presto conta do emergencial, como que eu presto contas do Mais Educação. Na verdade, o processo de prestação de contas ele é único, ele é o mesmo processo. Eu não tenho um processo distinto para cada ação. Não é? Esse que foi demonstrado tanto pelo DAE como pelo Vanieri. O que modifica na prestação de contas é a demonstração da execução física dos recursos. Não é? Porque na execução financeira eu tenho sempre o mesmo processo, o mesmo procedimento, os mesmos formulários. Agora, o que modifica é a execução física. No caso aqui das ações do MEC, né, nós temos um plano de ação. E aí, essa execução física, né, para a gente verificar se esse plano de ação originalmente pactuado foi cumprido. Então, em alguns programas eu tenho de forma mais específica, outros eu tenho de forma mais abrangente. Né? Então, se eu vou executar em ações pedagógicas, então eu preciso só demonstrar que eu fiz uma execução em uma ação pedagógica
conforme eu havia planejado inicialmente. Então, agora se eu estou executando um recurso da educação conectada e gastei, sei lá, com utensílio de cozinha, eu estou desviando a finalidade do recurso, né? Ah, posso fazer isso? Posso, agora com essa resolução número 14. Não é que se eu fazer a repactuação dos meus recursos disponíveis, né? Lembrando que até os passaram até 2020, não é? Porque 2021 a gente já está considerando o valor que foi pactuado agora em 2021. Né? Então, são recursos até dezembro de 2020. Então, eu vou dizer que eu estou pegando um recurso da educação conectada, porque minha prefeitura já está me dando internet e eu preciso melhorar a cozinha para poder, né, ter segurança alimentar nesse momento de pandemia. Está justificado pela resolução, está amparado pela resolução. Então, está aqui já o que eu acabei de falar. Para esta resolução não se aplicam os recursos oriundos do orçamento do ano 2021. Lembrando, então, de devolução dos saldos que não serão utilizados, né, principalmente aqueles de baixo valor. Aí vamos ter essa consciência de devolver, mesmo que seja 1 centavo, 2 centavos, eu não tiver ali o interesse de utilizar. E o fechamento automático das contas desse saldo zerado. Então, não preciso me preocupar depois com essa conta, que ela será automaticamente encerrada pelo Banco do Brasil. Bom, em linhas gerais, não era isso que eu tinha para falar sobre a resolução de repactuação. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, então eu vou utilizar esse tempo para responder aqui mais algumas perguntas. Usar verbas de um programa em outro, né? O Conectada no Básico, por exemplo. Então, eu observei várias pessoas fazendo perguntas desse tipo, né? Você quer me interromper, Bruna, por algum motivo? Sim, né? Porque, na verdade, nós não temos mais tempo. Tá. Aí, mas se quiser concluir, fica à vontade, tá bem? Tá, eu vou concluir com essa pergunta que é importante. Porque eu tive mais de uma pessoa que fez esse tipo de pergunta, né? Então, o que acontece, então, quando ocorre uma situação que não está prevista, não é? Então, nós estamos aqui falando que a gente tem que usar o recurso na conta originária, prestar contas na conta originária. Mas enganos acontecem, às vezes, não é até relativamente comum esse tipo de situação, a gente sempre escuta um ou outro caso, onde, por engano, eu usei o recurso do qualidade no PDT básico. Aí a pessoa até falou, é uma punição muito grande eu ter que devolver esse recurso, né? E, de fato, é uma punição até indevida, não é? Porque a gente só pode pedir devolução de recursos, né, em situações onde está comprovado prejuízo ao erário. Então, se houve digamos ali, uma falha na gestão, né, e eu executei indevidamente ali um recurso, mas se tiver formas de fazer uma reparação, não é? Depois eu posso pegar a conta do PDD básico e fazer uma despesa lá no Mais Alfabetização e eu faço uma compensação, não é? E aí eu preciso registrar isso em ata para demonstrar de que houve um erro, houve um engano, não é? Mas que não houve o prejuízo ao erário, que o interesse público foi atingido, porque, né, cumpriu-se a finalidade do programa. Então, se eu conseguir comprovar isso via documentação, né, isso tem que estar comprovado, né, que houve esse engano, que houve a reparação desse engano, aí da melhor forma possível, né, não vai ter a forma correta, a gente tem que pensar a melhor forma possível de fazer isso, e eu não tenho um prejuízo ao erário. Então, eu vou ter uma ressalva, não é? Porque o Vanelli falou, eu vou ter uma ressalva na minha prestação de contas, uma inobservância ali ao procedimento de execução, mas não está configurado prejuízo ao erário, porque eu cumpri a finalidade, né, para a qual aquele recurso foi repassado. É importante, em casos como esse, a prestação de contas ter uma justificativa e documentações que comprovem, de fato, que isso aconteceu, não é? Então, muito obrigada, né? É um prazer participar do webinário do FNDE.
né, e estarei à disposição para próximos eventos, para a gente falarmos da repactuação de saldos ou qualquer outro assunto, né, pertinente aqui à nossa Secretaria de Educação Básica. Muito obrigada, Raquel. Parabéns pela apresentação.